Amém. Boa noite, Poema. Vocês estão felizes? Acho que o pessoal da manhã estava mais animado, hein? Não vou fazer de novo não, Marcinho. Vocês estão felizes? Amém. Amigos, compartilhei de manhã que essas últimas semanas de pregações aqui na nossa casa tem sido incrível, tem sido muito impactante, sabe? E não só isso, tem gerado frutos. Aline, obrigado pela sua palavra, foi muito incrível. Eu acho que tem gerado frutos de arrependimento nos nossos corações. E sabe, ouvindo essa palavra da Aline, e eu compartilhei com o Elton que eu ia ministrar, e ele falou: Abner, fala aquilo que está no seu coração. E eu falei: mano, o que está no meu coração? Né? E aí, quando eu ouvi a palavra da Aline, me levou a 3 anos atrás, quando eu fui visitar uma igreja, uma Assembleia de Deus, de um amigo, e tinha um presbítero ali ministrando a palavra. E eu lembro muito bem daquele dia. Até falei com o Elton hoje, falei: cara, eu estava procurando ali a ministração porque eu gravei no celular, e há 1 mês atrás eu apaguei todas as gravações, e eu falei: caramba, queria muito, sabe, voltar a esse momento novamente, mas eu tinha anotado ali algumas passagens. Mas o que foi falado ali, foi falado sobre a vida de Jó. E foi falado, Jesus falou no meu coração aquele dia, falou: Abner, você precisa criar raízes. Mas não somente raízes, você precisa criar raízes profundas em mim. E sabe, esse vai ser o tema da minha mensagem, raízes profundas. E eu nem sabia que no Poemake também foi falado sobre raízes. Então acho que Jesus, ele quer falar alguma coisa no nosso coração, amém? E amigos, naquele dia, há 3 anos atrás, quando eu fui visitar essa igreja, foi um dia que eu não estava muito bem, não estava muito legal. Foi um dia que talvez eu estava com a minha fé já um pouco desgastada, eu não estava muito estável, sabe, espiritualmente. Talvez eu estava como muitos aqui estão hoje, se sentindo desanimado, sem ânimo, inconstante. E às vezes achando que tudo está morrendo por dentro. Eu estava assim aquele dia. Mas como o Senhor me falou sobre criar raízes, a palavra que eu quero falar com você nessa noite é que mesmo que você tenha sido cortado, se ainda há uma raiz, ao cheiro das águas, isso vai brotar novamente. Você pode crer? Amém? Vou contar novamente. A Dai, ela tem uma plantinha. E ela ganhou essa plantinha faz uns 2 anos já. E essa plantinha, a Dai rega de vez em quando, sabe? Umas 2 vezes no mês. E aí você olha para a plantinha, tá, nossa, sequinha de tudo. E eu falei que para essa planta só tem uma estação do ano, é sempre outono. A folha está sempre caindo. Né? Até falei aqui de manhã que eu cheguei no quintal lá de casa, a plantinha estava cantando: no outono é sempre igual, as folhas caem. Porque realmente essa plantinha ela tá ainda, né, Dai? Espero que depois dessa pregação essa plantinha volte a brotar de novo. Mas, sabe, o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes nós estamos assim, secos, sabe? Nossa folha já caiu, os nossos frutos já não rendem mais. Às vezes a gente está só o tronco, sem beleza nenhuma.
mas a raiz ainda está lá. Então, hoje, eu tenho certeza que ao cheiro das águas vai brotar novamente na sua vida. Aquele problema que você acha que não pode resolver, aquilo que não tem mais solução, a esperança, meu amigo, a esperança, aleluias. Eu quero que você abra comigo, antes de qualquer coisa, eu estou com uma Bíblia de florzinha. Eu não vou explicar para vocês o porquê que eu estou com essa Bíblia de florzinha. Se você quiser saber, você vai lá no YouTube, vai assistir o culto de manhã, aproveita, se inscreve no canal e dá um like. Gostou, né, Marcinho? Abre comigo a Bíblia em Jó, capítulo 14. Eu vou abrir também. Jó, capítulo 14. Quem achou, diz amém. Eu não vou ler ainda. Deixa aberto sua Bíblia. Talvez tenha pessoas aqui que não conhecem a história de Jó. Bom, a história de Jó conta ali no capítulo 1 que Jó era um homem íntegro. Ele era temente a Deus e ele era justo. Jó tinha muitos filhos. Jó era muito rico. Tinha muitos bens, muitos gados. Jó tinha muitos camelos, ovelhas, servos. Então Jó ele era muito rico. E aconteceu uma reunião ali no céu, em que os anjos se chegaram ali até Deus, e entre os anjos, Satanás entrou ali, entre os anjos, e foi falar com Deus. E nessa hora, Satanás fala sobre Jó. E ele fala que Jó, ele só é fiel e temente a Deus porque ele tinha todas as coisas, ele não precisava de nada. Então o Senhor permite que o diabo Satanás tocasse nas coisas que ele tinha. Então Satanás vai e toca nas coisas. E no mesmo dia Jó, ele perde todo o seu gado, ele perde todos os seus camelos, ele perde todas as suas ovelhas, todos os seus servos. Restaram alguns só para contar para Jó. Então, naquele dia, Jó se prostra. A Bíblia fala que Jó se prostra e adora a Deus. E aí, no capítulo 2, acontece que Satanás ele vai até Deus novamente e fala: mas Jó ainda tem saúde. Jó ainda tem saúde. Então, Deus permite que Satanás toque na sua saúde, mas não tire a sua vida. Então, Satanás toca na saúde de Jó, causando ali feridas no seu corpo, muitas feridas, muitas coceiras, em que Jó precisa se assentar em meio a cinzas, pegar um caco de telha e se coçar, para se aliviar daquela dor, sabe? E aí chega a mulher de Jó para ele e fala: Jó, amaldiçoa seu Deus e morre. E quantas pessoas chegam na gente e falam: ei, abandona isso aí, cara, não tem mais jeito não. Abandona a sua fé, não vai te levar a nada. Você não precisa disso. Quantas vezes a nossa própria mente fala isso para nós? Mas sabe, Jó, ele não peca ali. Ele não peca com seus lábios, mas ele fala: eu vim nu e eu vou voltar nu. Deus, ele pode me dar o bem, mas ele também pode me dar o mal. Então louvado seja o nome do Senhor. Será que você pode glorificar o nome do Senhor no meio da sua provação? No meio do seu deserto? Sabe, a história de Jó é uma história que acho que a gente precisaria ler todos os dias. Porque muitas vezes nós estamos reclamando das coisas dos desertos, das nossas provações. É ou não é? Sou eu que reclamo? Então vamos ler comigo, Jó capítulo 14, versículo 1 e 2. Acho que você já abriu, então eu vou ler. Diz assim: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades.
brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira e não dura muito. Então Jó, ele estava destruído ali, tenho certeza. No fundo do poço Jó estava. Ele perdeu tudo e estava com a sua saúde debilitada. Mas uma coisa ele não perdeu: a sua lucidez espiritual. Jó não perdeu isso. A dor fez ele enxergar coisas espirituais. E às vezes a gente está reclamando das nossas dores, né? Às vezes a gente está reclamando daquilo que a gente tem passado. A gente está reclamando do salário que está pouco. A gente está reclamando do frio que chegou. E quem é que gosta de passar por isso? Eu não gosto, meus amigos. Eu não gosto de passar pelo deserto. Eu não gosto de passar por provações. Mas Jesus, ele tem um propósito para cada dor. Jesus, ele tem um propósito para cada dor na sua vida. E tudo que nós passamos é para glorificar o nome do Senhor. E Jó, ele fala ali, ele descreve a vida humana como a flor que nasce e logo a flor morre. Como uma sombra que passa rápido e some. E sabe, você já percebeu que às vezes tudo parece mudar do nada? Tudo parece assim, mudar, simplesmente. A saúde, sabe, de alguém que você, ou a sua própria saúde. Às vezes você se alimenta muito bem, né? Tem uma rotina saudável, dorme bem, dorme cedo, toma ali as vitaminas que precisa, passa no médico. Cara, você tem a sua saúde toda regrada e simplesmente você adoece. Já viu alguém passar por isso? Ou, sabe, um sonho que você alimentou por muito tempo e simplesmente desmorona. Infelizmente, a nossa vida, ela é muito bela, né? Esses dias eu estava viajando com a Dai e nós vimos, sabe, quando a palavra do Senhor fala que tudo que o Senhor faz é bom, nossa, nós podemos contemplar a beleza do Senhor. A vida, ela é realmente muito bela, só que ela também é muito breve. A vida, ela é muito intensa, só que em muitas vezes a nossa vida é inconstante. E algumas dessas vezes, a vida também parece ser injusta conosco. Assim como se a gente olha para a vida de Jó, parece ser muito injusto. Esses dias eu estava falando com o Diegão, lá de Suzano, e eu vi que você estava correndo ontem, né? Ele falou para mim, falou, Abner, semana passada eu estava correndo, ele estava se preparando aí para uma maratona de 25K, 25 quilômetros, e foi fazer um treino ali e pegou um buraquinho na rua. Quantos? Vixe, misericórdia, 42 quilômetros. É mais ainda, né? E ele estava se preparando ali, na rua ali, correndo e tal, e ele pisa num buraco, torce o pé. E ali prejudica ele, e ele fala, nossa, cara, né, por que eu? Né, por quê? E às vezes a gente se pergunta, por que eu? Por que eu tô passando por isso? Por que eu, Senhor? Mas comigo de novo? Você já se sentiu injustiçado? Eu já me senti injustiçado. Às vezes você tem um emprego, né? E você se esforça ali, você batalha, você corre atrás, faz uma faculdade, e daqui a pouco chega o seu chefe. Abre, vem aqui na minha sala. Ixi, essa hora, até dá um frio na barriga, né? Vem aqui na minha sala, preciso falar com você. E ali você é demitido, sabe? Às vezes a gente se sente injustiçado. E a nossa vida, ela parece mudar do nada. Mas sabe o que diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 14? Não precisa abrir. Diz assim,
Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? São como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tem uma música muito antiga, que quem tem mais de 50 anos, né, Marcinho, vai lembrar, que fala assim: mas tudo passa, tudo passará, e nada ficará. Bom, essa música, ela é real, porque ela fala que tudo passa, e até a uva passa, né? Tem que fazer essa piada de novo, né? Mas assim, amigos, existe um tempo chamado Cronos, e ele está passando. O relógio aqui, ó, ele tem um segundo aqui, ó, 18, 19, 20, está passando. O relógio, ele está sempre passando, sempre caminhando. Só uma vez na história da humanidade foi que o tempo retrocedeu, que foi com o profeta, mas isso eu não vou falar sobre isso hoje. Mas nós temos um calendário, tem ali o dia 1, o dia 2, o dia 3, você não consegue viver o seu aniversário de 30 anos, depois o ano seguinte você viveu o aniversário de 29, alguém consegue? Eu não consigo. Então, o universo, ele está em expansão, ele está se expandindo cada vez mais, a Terra está em rotação, em translação. Quem está na sexta série, hoje não é mais sexta série, ó, deve saber disso, Jojo, mas eu lembro disso nas aulas de ciência, e a Terra não volta, a Terra não para, nada muda. E sabe, essa é uma verdade para a gente, não é para que a gente se desespere, não é para que a gente tenha medo, não, mas é para que a gente se lembre uma coisa: existe alguém que nunca muda, alguém que permanece fiel, e Ele não é fiel a nós, meus amigos, Ele é fiel à sua palavra, amém? Ele permanece e é para sempre. E tem uma música que diz... Will, me dá um sol. Que diz assim: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu entrei, hein? A te adorar pelo que és. Essa música... É só o sol que eu pedi, né? Obrigado, viu? Essa música... ela diz: a minha fé não está firmada naquilo que você pode fazer. A nossa fé realmente, ela não pode estar firmada nas estações da nossa vida. A nossa fé, ela não pode estar firmada numa emoção. Eu lembro no dia que eu encontrei a Dai pela primeira vez. Parece que o tempo parou. Mas o tempo não parou, foi eu que fiquei bobo ali, né? O tempo não para. O tempo não para, meus amigos. Então, a nossa fé não pode estar firmada nessas coisas. Não pode estar firmada no nosso financeiro, no nosso dinheiro. Ah, eu tenho um Bitcoin. Legal. Mas, cara, explode uma bomba lá, o Bitcoin, ó, caiu. Você perdeu tudo. A nossa fé não pode estar firmada nisso não, meu amigo. Não pode estar firmada nas coisas materiais, mas ela precisa estar firmada naquele que permanece, naquele que não muda. Jesus, Ele é a rocha inabalável. Jesus, Ele é a pedra angular que nós depositamos as nossas vidas. É nele que nossa raiz precisa estar firmada. Amém? Segunda coisa que eu quero falar com você é que há esperança até para uma árvore que foi cortada. Vamos ler em Jó, capítulo 14, versículos 7 ao 9. Diz assim: para a árvore, pelo menos há esperança, se é cortada. Torna a brotar e seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim,
com o cheiro de água ela brotará. Dará ramos como se fosse muda plantada. Você consegue ouvir essa palavra e glorificar? Eu vou ler de novo. Ainda assim, com o cheiro de água ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada. Amigos, Jesus ele quer trazer essas águas, o cheiro de águas, vai fazer brotar na nossa vida. Amém? Sabe, esse é um dos textos mais lindos para mim. E sabe por quê? Porque Jó, ele está falando aqui que mesmo que você ainda esteja cortado, sem folhas, sem galhos, sem nada, ainda existe uma raiz que ainda sente. E ao cheiro das águas, essa raiz vai brotar. O seu tronco vai brotar, meu amigo. Eu procurei no YouTube sobre raízes, né? Eu cliquei lá, raiz procurando por água. E aí apareceu um vídeo lá, um vídeo que um senhor, ele pega um graveto em forma de Y. E esse graveto se chama forquilha. E ele pega esse graveto e torce assim, e esse graveto fica para cima assim. E ele vai andando, e esse graveto está assim para cima. E conforme ele vai andando, o graveto vai descendo. Ele vai descendo até o ponto que ele chega em um lugar, um ponto na terra. E naquele ponto ele fala: aqui tem água. Aqui tem água. E ele fala assim: eu posso cavar um poço aqui agora, porque vai sair água. E aí eu comecei a procurar por outros vídeos sobre raiz, e apareceu um vídeo sobre uma figueira. E essa figueira, a raiz dela, lá na África, ela tinha 120 metros de profundidade. Eu falei: caramba, essa raiz é muito profunda. E aí, o interessante é que nesse vídeo explica como é que essa raiz chega a um lugar tão profundo. Ela vai entrando em pequenas brechas. E essa raiz vai entrando em pequenas brechas, e quando chega numa rocha, ela vai andando por ali, e quando ela acha uma fenda na rocha, ela vai entrando na rocha, ela vai entrando e vai cavando ali, e a rocha começa a quebrar, e ela vai descendo até encontrar água. Sabe quantos litros de água uma figueira ela consegue consumir ali por dia? 23 litros de água. É muita água, né? E sabe, a natureza, ela procura por água constantemente. E essa precisa ser a nossa natureza também, procurando por águas vivas. Essa precisa ser a nossa natureza, meu amigo. Uma árvore cortada, ela parece morta, mas a raiz continua viva. E sabe, quando chega a água ali na raiz, começa a brotar algo que é invisível. Eu lembro, Thali, que você liberou uma palavra para mim e para a Dai. Você lembra disso? E a Thali liberou, eu não falei isso de manhã, eu lembrei disso hoje à tarde. E a Thali liberou uma palavra para nós sobre raízes. Ela falou que às vezes por cima a gente não vê nada, mas o Senhor está firmando a nossa raiz mais profundo. E o Senhor estava firmando a minha raiz e a da Dai cada vez mais profundo. E sabe, às vezes essa árvore morta pode ser seu casamento, que está seco, precisando de águas. A sua vida espiritual, a sua vida com Deus já não anda lá essas coisas. Mas ao cheiro de águas ela vai brotar, meus amigos. Eu quero compartilhar um pouco da minha vida com vocês, depois que a Tari falou isso com a gente. Há um tempo atrás, né? Há uns 3 anos, eu e a Dai, a gente
passou um tempo no nosso casamento em que a gente ia fazer 7 anos de casado. E 7 anos é o ano da perfeição, né? 7 anos é o ano da perfeição, é aquele ano que todo mundo fala, nossa, mas também todo mundo fala que o 7º ano é o ano da crise, não é? Mas eu lembro que nesse dia eu falei para Dai, Dai, sabe de uma coisa? A gente já passou por tanta coisa na nossa vida, a gente passou por problemas financeiros, pouco dinheiro, e quando a gente estava tendo um pouquinho mais, a gente caiu numa pirâmide, perdemos tudo que a gente tinha, quase perdemos nossa casa, nosso carro, fomos assaltados, a saúde do nosso filho ficou muito debilitada, minha irmã passou por um problema muito sério de saúde. Só que eu falei para ela assim, Dai, só que isso nunca nos abalou. Nosso amor sempre foi muito forte para resistir. E para que eu fui falar isso? Sabe quando o diabo ele chega para Deus e fala, olha o Jó lá. Parecia que eu fui próprio Satanás, né? Mas até o diabo é o diabo de Deus na nossa vida. E sabe, às vezes nós falamos coisas que não é pra gente falar. Mas Jesus ele tem um plano para tudo. Tudo estava nublado na nossa vida, tudo estava muito apagado. A gente passou por um processo em que algumas coisas do passado elas começaram a vir, sabe, à tona. Algumas coisas, raízes escondidas. Raízes que precisavam ser reveladas. Raízes ocultas. Mas lembra no começo da ministração que eu falei para vocês que Deus falou comigo sobre criar raízes nele? Nós criamos, meu amigo. Eu criei essa raiz no Senhor e foi isso que permaneceu forte o meu casamento. Foi isso que me fez ter força para caminhar mais uma milha. Foi isso que fez a Dai ter forças. E sabe, a palavra final para a sua vida não vai ser a palavra do diabo, não vai ser a palavra que vem na sua mente, mas vai ser a palavra de Deus. A palavra final para nós é sempre a palavra de Deus, meu amigo. E sabe, Jó, ele não disse quando vier a chuva, mas ele disse ao cheiro das águas. Isso é sensibilidade espiritual, sabe? Quando você pratica o Mateus 6,6, que você realmente fecha a porta do seu quarto, ou você está no seu carro indo para o seu trabalho e você convida o Senhor para estar ali com você. E simplesmente o Senhor não fala nada. Mas você sente o Senhor chegando ali. Esse é o cheiro das águas. Sabe o que diz lá em Jeremias 17, versículo 8? Diz, será como árvore plantada junto às águas. Não temerá quando chegar o calor. Jeremias, ele estava aqui se referindo lá ao Salmos 1, no versículo 3. Você será como árvore plantada junto às águas. Sabe o que o Senhor quer fazer com você? Ele não quer só você experimentando o cheiro das águas, mas Ele quer pegar você e te levar para águas correntes, águas que trazem vida. E a vida é vida em abundância, amém? Mas sabe o que nós precisamos às vezes? Deixar as raízes que não estão em Cristo de lado. Pedir para que o Senhor arranque essas raízes de nós. Nós tínhamos raízes, né, Dai? Nós tínhamos algumas raízes do nosso passado. Nós tínhamos raízes de coisas que não arremetiam, não nos levavam para Deus. Pelo contrário,
fazia a gente pensar em coisas do passado. E o Senhor, Ele quer te pedir hoje, você pode me entregar o machado? Às vezes a gente está com o machado na mão e falando, essa raiz eu não quero cortar. Eu preciso cortar, mas eu não vou arrancar. Mas o Senhor está te pedindo hoje, dá para mim o machado. Deixa eu cortar essa raiz. Venha criar raízes profundas em mim. O Senhor está chamando nessa noite. Eu compartilhei com a Dai essa palavra antes de ministrar aqui. E ela falou que, para mim, a árvore, ela não depende das estações. As folhas e frutos, sim, como a Aline pregou aqui. Elas têm as estações certas, vai brotar no tempo certo. Mas o segredo para a saúde, o segredo para a vida da árvore, está na fonte, meus amigos. E do que você tem se alimentado? Aonde as suas raízes têm se alimentado? Qual que é a água que você tem bebido? Será que são águas paradas? Águas paradas, elas acabam o oxigênio, não tem mais oxigênio. Tem bichinhos ali, né, Will? Águas paradas, elas não têm vida, Então, o que o Senhor quer te levar para águas correntes. Ele quer fazer você experimentar vida, meu amigo. E sabe, não despreze o pouco de vida que ainda sente. Sabe, às vezes você sente um pouquinho ainda. E às vezes você fala assim, isso aqui já foi. Não tem mais jeito, não tem. Se essa raiz sentir o cheiro da água, isso é suficiente para o milagre acontecer. Quero falar uma outra coisa com você. A terceira coisa o cheiro das águas é a presença de Deus. E aqui a água não é qualquer água, é a presença de Deus. Sabe aquele momento que você está aos pedaços, você está só o caco, você já está todo destruído ali, mas você chega ali aos pés de Jesus, e Ele vem, te abraça, te consola, Ele te conforta, Ele te revigora. Isso, sabe o que é? Jesus te enxertando novamente na videira verdadeira. Em Isaías 44, versículo 3 e 4. Pode abrir comigo? Isaías 44. Versículos 3 e 4 diz assim: por causa do mal que fizeram. Opa. Não, está errado. Estou lendo Jeremias. É Isaías. Aqui, achei. Isaías 44, 3 e 4 diz assim: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova e como salgueiros juntos a regatos. Essa introdução do versículo 3 diz: derramarei água sobre o sedento. E quem que é o sedento aqui nessa noite? Eu sou um desses. E a água aqui é o símbolo do Espírito Santo. Então, quanto mais sede você tiver, mais água o Senhor vai te dar. E no final ali diz: brotarão como salgueiros junto às águas. Salgueiros são árvores que crescem com muito vigor, mas que crescem junto às águas correntes. E essa promessa aqui é uma promessa para Israel, para os descendentes de Israel.
mas também é uma promessa para nós. Amém? Sob a ação do Espírito, aquilo que está morto na nossa vida pode reviver, pode florescer e pode permanecer firmes. Sabe aquelas árvores, quando você vê num vendaval, a árvore balança, 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 mas não cai? É isso que o Senhor quer fazer com a gente. Fazer com que nossas raízes se firmem, para que a gente permaneça, e permaneça nele. A Bíblia tem um padrão que diz que onde tem água, tem vida. E onde tem a presença do Espírito, tem renovo, tem recomeço. Eu acredito muito nisso, meu amigo. Ezequiel 47 diz assim: por onde esse rio passar, tudo viverá. Aqui, esse texto fala de um rio que sai do altar. E tudo onde esse rio toca, começa a gerar vida. Sabe aquele peixinho que está morto, ele começa a reviver. A terra seca não é mais terra seca, a terra seca vira um jardim. E a água da presença do Senhor, ela não vem só para nos consolar, porque muitas vezes nós precisamos de um consolo. Mas ela não vem só para isso, mas a água da presença de Deus, ela vem para restaurar, ela vem para ressuscitar, ela vem para reviver, renovar. É para isso que ela vem. E em João 7, versículo 38, diz assim: quem crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rio de água viva. Meu amigo, isso é muito poderoso. Se você crê nessa palavra, não é só um gole de água que você vai tomar, não. Jesus, ele vai te dar um rio de água viva dentro de você. Então, uma coisa que eu te falo é: não fuja do deserto. Não fuja daquilo que o Senhor te colocou. Porque, como eu compartilhei hoje de manhã, sabe quando o tempo está muito seco e chove? Vem aquele cheirinho gostoso de chuva, né? A gente só consegue sentir esse cheiro quando a gente está num tempo seco. Então, quando a gente está no deserto, é o lugar mais fácil para que a gente sinta o cheiro das águas. Para de reclamar, como eu muitas vezes reclamo. Para de reclamar sobre o seu deserto, sobre o seu processo. E comece a pedir para o Senhor, para você sentir o cheiro das águas, porque às vezes o Senhor está te levando para lá, porque você já se esqueceu como é esse cheiro. Às vezes você não se lembra mais como é reviver uma esperança. E às vezes o Senhor te leva para lá para você ter esse cheiro das águas novamente na sua vida, amém? E a quarta e última coisa que eu quero falar com vocês, é que Jesus, ele é a água da vida. Ele é a água viva que ressuscita todas as coisas. João 4, versículo 13 e 14 diz assim: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E Jesus, ele é essa água. Ele não quer te dar só um pouquinho, não. Ele quer te dar a fonte de águas vivas. E sabe, o nosso Jesus, ele foi cortado. E ele foi secado ali na cruz. Jesus, ele foi pregado no madeiro, meus amigos. E aquilo foi dolorido. Sabe, foi um processo muito doloroso. Mas é para que a gente pudesse cantar hoje. Mas ao terceiro dia, o amor se levantou, da morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos. Você pode cantar essa música? Mas ao terceiro dia,
Vamos lá, se coloque de pé. Pra sempre estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas sabe, Jesus, ele ressuscitou como diz o profeta Isaías. Diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Sabe, meu amigo, às vezes você não está precisando de uma solução, às vezes você não está precisando de uma solução para o seu problema, às vezes você está precisando de raízes no Senhor. Você está precisando ser ligado novamente na videira verdadeira. Você está precisando novamente dessas águas. Jesus, ele é a água da vida. Jesus, ele é a esperança. É a esperança para nós. Ele é a esperança para mim e para você. Creia nisso. Aleluias. Feche os seus olhos nesse momento. Coloque as mãos no seu coração, coloque a mão no seu coração aí, e comece a pedir para o Senhor, a tirar as raízes daquilo que você não consegue tirar sozinho. Sabe, tem raízes profundas, ocultas, que somente o Senhor pode tirar. Não é pelo seu esforço, meu amigo, não é pelo seu esforço, mas é pelo poder do Senhor. Então comece a levar para o Senhor aquilo que você não consegue tirar da sua vida. Os pecados, aquilo que desvia o seu foco, tudo aquilo que desvia. Tem coisas lícitas, às vezes bênçãos do Senhor que o Senhor te deu, e você se perdeu nisso. Então comece a entregar para o Senhor nesse lugar. Em nome de Jesus, comece a entregar para Ele. Jesus, tira essas raízes de nós. Em nome de Jesus, firma as nossas raízes em Ti, Senhor. Firma as nossas raízes em Ti, ó Pai. Nos aprofunda, Senhor, para que as nossas raízes sintam o cheiro das águas. E que essas águas, Senhor Jesus, possa ressuscitar os nossos sonhos. Possa ressuscitar os casamentos perdidos. Possa ressuscitar, Senhor Jesus, os empregos, os relacionamentos de pais com filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, com restauração. Vem, Espírito Santo, nessa noite, com restauração, com vida. Em nome de Jesus, aleluia.